Olá, queridos irmãos. Meu nome é Janes. Estou trazendo uma mini palestra, para que a gente consiga, enfim, buscar um consolo, um pouquinho de informações, que a gente consiga melhorar nesse momento tão difícil, e que tudo vai passar, com certeza. Gostaria que vocês também acompanhassem as nossas publicações nas redes sociais, como Instagram, Face, YouTube. Tem umas palestras maravilhosas dos nossos colegas, E essa também, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Vão ter muita coisa boa, muita coisa que vai auxiliar nessa caminhada, de evolução. Hoje nós vamos trazer do vinho Vinhas de Luz, que foi escrita por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Foi escrita em 1951 e fala do capítulo 44, Saber como convém. Vai ter coisa boa aí. Então, o capítulo começa: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, carta para os Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Gente, isso aqui foi escrito em 1951, o rádio estava em evidência. O que a gente pode ver nesse início aqui que fala do avião? O avião não foi feito para bombardear, não foi feito para destruição, para matança. O saber foi feito para diminuir as distâncias entre os continentes, entre os países. Mas, enfim, o homem, como sempre, usa essas invenções para o mal. Aí o rádio transmite mentira e morte. O rádio, gente? Em 51 tinha muito rádio, então é normal. Mas hoje a gente vê que a TV aí gosta muito de ver fatos policiais, brigas, no caso da pandemia, ver muitas covas abertas, esse tipo de imagem chocante que chama a atenção e que abala um pouco também a população. Então esses meios de comunicação deveriam rever as suas programações. A gente sabe que tem novelas em horários que não deveriam ter cenas assim de traição, de morte, enfim, coisas de brigas, Mas infelizmente a população tem muito acesso em um horário nobre, que está toda a família em casa. E ele fala aqui do combustível que alimenta a maquinaria de agressão. Na verdade, o combustível alimenta tudo isso. Mas aqui eu acho que eu vou dar um adendo sobre o combustível. A gente sabe que o petróleo é retirado do solo depois de trabalhado, enfim, ele se transforma em gasolina e depois de queimado isso se transforma em gás carbônico que vai para a atmosfera e acaba estragando a camada de ozônio, terminando com ela. Então, na verdade, o petróleo é um combustível que, em 2 vezes, ele acaba ainda piorando a situação ambiental do planeta, porque muitos cientistas afirmam que o petróleo cru ele é uma espécie de colchão, que quando é retirado do solo, ele desestabiliza. Então, é uma coisa para ser vista, e o Brasil está investindo muito na questão de retirar do subsolo daquela camada de sal. Espero que não aconteça nada grave. Então, esse saber, usado para o mal, não é o saber que foi inventado. Todas essas maravilhas que vieram para realmente facilitar a nossa vida. E assim também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. E aí ele vem para nossas atividades que a gente está fazendo aqui, evangélicas, onde toda a atenção nossa é necessária ao êxito da nossa tarefa. Porque o que a gente falar, o que vocês ouvirem da gente, tem que ser coisas que vai agregar, que vai auxiliá-los de alguma forma para a nossa evolução, A gente não falar da sua, da nossa também, porque a gente também está, quem está desse lado aqui também está no caminho da evolução. Dizem que em centro espírita tem um bando aí que precisa evoluir, estão pagando mais que os outros. Então, na verdade, a gente sabe que nós estamos aqui trabalhando, buscando, estudando,
porque em algum momento lá atrás a gente deixou de fazer algumas tarefas. Então estamos reaprendendo. Então, para nós não trazermos informações incorretas, a gente tem que estudar muito. Então ele diz aqui que aprendizes do Evangelho existem que pretende guardar toda a revelação do céu e depois usar isso, né, em seu favor, através de busca de bens materiais, né, através de feitiçarias, através de adivinhações. Nesse meio tempo, muitos falsos profetas surgiram, muitas religiões, muitos cultos. A gente pode citar aqui os cultos aos deuses gregos, romanos, nórdicos, né? Onde tinha deuses até para tomar vinho, né? Deuses do sexo, deuses do amor, né? E tinha vários deuses, né? Então, na verdade, a gente sabe que Deus hoje, Deus é único. Não existe 2 deuses, 3 deuses. E existe Jesus, né? Que é o Filho, que ninguém chega até o Pai sem passar por Jesus. Então aqui ele fala desses que se declaram humildes e na verdade eles querem escravizar as pessoas através desse conhecimento. E mais cedo ou mais tarde eles acabam pagando, né, por isso. A gente tem casos aqui no Brasil também, né, desses falsos profetas que têm o conhecimento e têm o dom, né, de curar e usam isso para uma outra função que não é a progressão do ser humano e a distribuição desse conhecimento. Daí que ele começa a falar então dos outros, né? Os que conhecem espiritualmente e ajudam sem ofender, sem ferir, esclarece sem perturbar. Sabe como convém saber e aprendem a ser úteis. Usam silêncio, gente. Silêncio é a palavra. O silêncio aqui no Centro Espírita é fazer sucesso. A gente espera muito, mas quando não uns pega, assim, mas pega no bom sentido, né? De críticas e debater, né? Isso é bom também. Depois a gente vai lá e pesquisa e vai dizer, viu, eu falei, né? Então tem muito disso aqui também, gente. Mas o importante é o silêncio e a palavra certa no momento oportuno, né? Esses seres espíritos mais avançados, eles localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz, distribui com todos os dons de Cristo. Isso a gente pode fazer muito bem pelos seguidores de Jesus, né? Eles informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se como lâmpadas perfeitas aos centros de força. Exatamente isso. Os apóstolos, né? Os seguidores de Jesus, eles sabiam muito bem fazer isso. Muitos morreram, mas não perderam a sua fé. E mantiveram a sua fé até a sua morte. Então, a gente ainda está nesse processo, assim, a gente está gatinhando, né? A gente está tentando chegar um pouquinho perto desse conhecimento, dessa insistência, dessa humildade, porque às vezes a gente acha que ler uns 5 livros a gente já é o cara, né? Infelizmente, gente, o caminho é longo, ou felizmente, né? Porque se fosse fácil, todo mundo estaria lá. Então, assim, vamos ver qual que nós seremos daqui para frente, né? Eu acho essa parte aqui bem interessante também, que fracassos e triunfos no plano das formas temporárias, que é o que a gente está agora, não lhe modificam as energias. E sabe porque sabe. Então, assim, fracassos e triunfos a gente vai ter enquanto a gente viver. A gente tem que ter sabedoria para entender o momento que acontece essas quedas, esses fracassos. E tirar como experiência para não repetir os mesmos erros. E saber que a gente está aqui para aprender, mas não repetir os mesmos erros. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é sobre isso, sobre esse saber. Vamos utilizar o saber para o bem, para buscar diminuir essa distância entre os seres humanos, as pessoas que convivem com a gente, com os nossos colegas, com os nossos chefes, com os nossos empregados, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos filhos. Trocar essas informações, mas com informações do bem, porque o saber é saber também distribuir, saber ensinar com humildade, sem nunca diminuir o outro.
Pessoal, o meu recado de hoje foi esse. Então, livro Vinhas de Luz, capítulo 44, Saber como convém. Vamos lá, vamos distribuir a nossa sabedoria para todos. Um grande abraço e que Jesus esteja sempre presente em suas vidas. Que assim seja.